És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Bom, estamos em mais uma quarta-feira para o louvor e glória do nome do Senhor. Estamos aqui gravando para que a gente possa ter uma base, né, bíblica, para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa iniciar o nosso estudo bíblico. E aí, a ideia desse estudo, como a gente vem falando quarta-feira após quarta-feira, é que a gente tenha uma visão, um panorama da Bíblia. Nós terminamos semana passada de falar sobre o Pentateuco, e hoje nós vamos entrar nos livros históricos, né? E o primeiro livro histórico é Josué. Então, são blocos de livros, né? São exatamente 12 livros históricos. Então nós vamos falar sobre esses 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São os livros que vai falar sobre a história, vai dar um panorama histórico do povo de Israel, né? Então é muito interessante que você faça essa leitura também, faça esse acompanhamento. São livros riquíssimos que falam sobre a história do povo de Deus. Então, eu acho que vale a pena você pesquisar um pouco, ler um pouco mais. Na próxima semana eu vou indicar alguns livros para que você possa fazer uma leitura simultânea com a Bíblia, né? Então, tenha a Bíblia como seu principal ponto, como a sua referência, mas também tenha outros livros que possa enriquecer cada vez mais o seu estudo. Bom, vamos lá. Antes de iniciarmos, eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva aqui nas redes sociais da igreja, @Comunidade do Amor SC. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Toda segunda-feira nós temos a devocional com a pastora Bruna. Então, toda segunda-feira, no Instagram da igreja, nós temos a nossa devocional com a pastora Bruna. Tem sido bênção, tem sido assim momentos de edificação, momento de edificação. Eu tenho certeza que você vai ser edificado com uma palavra poderosa da parte do Senhor com a pastora Bruna. Amém? Bom, e aí nós vamos hoje falar um pouco sobre o livro de Josué. Eu particularmente gosto muito desse livro, porque é um livro que vai relatar a entrada do povo em Canaã. Vocês vão observar, e aí eu quero que vocês leiam, Josué 1:1 vai dizer assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Bom, então a gente consegue perceber que esse livro de Josué é uma continuação do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio ele acaba com a morte de Moisés, com a morte de Moisés, e Josué assumindo a liderança do povo. E aí agora, Josué agora tem que lidar com essa questão. E aí você pode observar que toda a geração de Moisés ficou no deserto, morreu, né? Por vários motivos que a gente já falou em livros anteriores. Os dois únicos que entraram na terra foi Josué e Caleb. Josué agora está liderando o grupo, e Caleb é um dos que vão receber a herança, que vão receber um pedaço da terra, né? Que a terra vai ser dividida e Caleb vai receber a sua herança. Então, é uma continuação. E aí, a gente sempre tem um que a gente chama aqui de um mapa, né? de um histórico, acho que é um mapa mesmo, onde a gente coloca o autor, o contexto, e eu quero colocar aqui agora para você, para que você possa ver exatamente. Aí eu vou falando e você vai observando essa questão. Bom, a palavra Josué ela vem de uma origem hebraica, e o significado
significado dela quer dizer o Senhor salva, o Senhor concede a vitória. O autor, a autoria, tradicionalmente, se dá a Josué. Mas alguns estudiosos e alguns historiadores não dão esse crédito a Josué por vários motivos, porque aí vai falar que em alguns momentos não é Josué que escreve por causa da literatura, enfim. Mas eu particularmente, eu estou com esses que entendem que foi Josué que escreveu maior parte do livro. Não a última parte, porque a última parte vai falar sobre a sua morte, né? Então não foi ele que escreveu. Mas a maior parte do livro foi ele. E aí eu tenho alguns indícios, né, do verbo na primeira pessoa. E a gente vai falar, e aí eu tenho um versículo aqui no capítulo 1 que para mim é primordial para falar e informar que foi Josué que escreveu esse livro. Josué 1:9 vai dizer assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então isso significa que foi Josué realmente que escreveu. Os principais personagens é Josué, que é o sucessor de Moisés, Caleb, um dos espiões, e Raabe, a prostituta, né, de Jericó, e que a gente vai falar um pouco sobre ela aqui. O contexto, bom, o livro de Josué traz o relato histórico da entrada do povo à Terra Prometida. Ele vai dar ênfase à fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mas a importância da obediência do povo também. É um registro da conquista da terra, da herança de Israel, sobre a liderança de Josué, como parte do plano divino para o povo escolhido. O ponto principal é a conquista e a divisão da terra prometida sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. Bom, e aí, esse livro, né, esse livro, a gente tem essa questão do livro de Josué importante, porque vai começar a história, vai falar sobre a conquista, né? Ele tem 24 capítulos, tem 658 versículos, e ele foi escrito aproximadamente no ano de 1375 a.C. Bom, então esses são os dados do livro de Josué. Bom, e aí a gente sempre divide os livros em blocos para que fique mais fácil a nossa compreensão, para que fique mais fácil a sua compreensão. E aí o livro de Josué nós dividimos eles em 6 blocos. Primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5, Josué, primeiro bloco, capítulo 1 ao capítulo 5, vai falar sobre perdão, a entrada de Israel em Canaã. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai dar ênfase, a palavra de Deus vai dar ênfase nessa conquista. E aí, o capítulo 1, ele vai falar até o versículo 9, é praticamente Deus falando diretamente com Josué, animando Josué, dando força a Josué, falando assim: Josué, agora é com você. Por quê? É muita responsabilidade de Josué assumir agora essa situação. Porque Moisés tinha sido o libertador, Moisés tinha sido o líder do povo durante 40 anos. E agora, Josué tem que assumir essa responsabilidade. Então agora, é natural que haja um medo, até mesmo um receio. Não vamos dizer medo, mas um receio de assumir e fazer o serviço, e fazer essa liderança, e assumir essa liderança de forma que, sabe, realmente de conquistar, E o primeiro desafio de Josué qual é? É conquistar a terra prometida. O primeiro desafio dele é conquistar, porque ele agora está com as mãos, eles estão prestes a entrar em Jericó. E aí depois do versículo 10 ao versículo 18 do capítulo 1, vai falar sobre os preparativos, sobre a conquista da terra. No capítulo 2, Josué, então, ele envia 2 espias para dar uma olhada na terra, para saber como é que está a terra, para saber como está a Canaã. E aí é que entra Raabe. Raabe foi uma prostituta que acolheu os 2 espias. Olha só o que diz os versículos
os versículos 1 e 2 do capítulo 2 do livro de Josué. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, ou seja, o rei de Jericó foi avisado que existiam 2 espias em Israel lá. Por quê? O povo de Jericó de toda Canaã ficou sabendo dos feitos de Deus, porque a coisa era assim, a coisa era falada, e um falava e tal, e aí a coisa chegou a Canaã. E agora esse povo, que existe um Deus que atravessa mar, que atravessa rio, como eles atravessaram o Rio Jordão, atravessaram o Mar Vermelho, um Deus que manda nuvem e manda coluna de fogo. Eles ficaram sabendo. E agora esse povo está aqui querendo a nossa terra, e aí o povo começou a ficar escaldado. E o rei, então, começa a fortalecer a cidade. Bom, então do capítulo 1 ao capítulo 5, é a entrada. Aí o capítulo 3 vai falar sobre a travessia do Jordão, e aí vai passando o memorial das 12 tribos, os israelitas quando chegam em Gilgal. E aí nós estamos agora no capítulo 6. O capítulo 6, eu especialmente gosto muito desse capítulo, do capítulo 6 do livro de Josué, porque fala exatamente da conquista da terra de Canaã. Então, eu quero que você tenha aqui, ó, vou deixar aqui, ó, o capítulo 6, para que você possa ler, para que você possa refletir um pouco mais. Capítulo 6 do livro de Josué. Vai falar sobre quando Deus ele fala para Josué o que fazer para conquistar a terra. Olha o que diz a palavra no versículo 1 do capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então, ou seja, o povo de Jericó e Canaã, de toda a terra ali, estava preocupadíssimo. O rei estava preocupadíssimo, porque agora chegou aqui o povo que tem um Deus que faz tudo, que faz milagre. E aí, como é que vai ser isso agora? Então a palavra vai dizer que Jericó ela estava fechada, existiam uns muros, e aí Raabe, a família de Raabe, morava nos muros de Jericó. Era tão grande o muro que as casas tinham casas ali, né? E assim, era uma fortaleza. Mas agora o povo está ali, ó. Agora essa terra que Deus nos deu. Nós viemos conquistar a terra que o Senhor nos deu. E aí o que acontece? Deus, então, dá uma orientação a Josué. O que fazer para conquistar a terra? Qual foi a orientação de Deus? Que eles rodeassem a cidade de Jericó 7 vezes, e que na 7ª vez eles rodeassem 7 vezes. E na 7ª vez, dessa última vez, eles tocassem a trombeta que as muralhas iam cair. Mano, foi exatamente o que aconteceu. As muralhas caíram. Vieram abaixo. Aí você pode observar isso, ó, lá no capítulo de número 16. O capítulo 16 vai dizer assim: na 7ª vez, capítulo 16 do versículo 6, versículo 16 do capítulo 6. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. E aí a cidade caiu, as muralhas fuíram. E eles entraram e eles conquistaram com a cidade. Então, do capítulo 6 ao capítulo 12, vai falar sobre a conquista da terra prometida. Passemos para o capítulo de número 13, a partir do 13. A partir do capítulo de número 13, que vai falar sobre a distribuição da terra. Bom, agora o povo já está na terra, o povo já já conquistou a terra, já conquistou o lugar, e agora há uma necessidade de repartir essa terra. E aí começa agora a repartição. E aí eu quero
deixar aqui um destaque, quando Caleb ele recebe essa herança. E aí a palavra vai dizer que quando ele está tão forte agora, quando Moisés enviou ele lá atrás para verificar a terra. E ele falou assim: agora eu estou tão forte como naquela época que Moisés me enviou para espiar a terra. Então, ou seja, agora Caleb recebe a sua herança. E aí Moisés fala que a terra onde ele pisou será dele. Então ele conquista essa terra. E aí agora, então do capítulo 13 ao capítulo 19, vou falar sobre a distribuição das terras. No capítulo 20, e aí é só o 20, vai falar sobre as cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Alguém cometia um ato de matar alguém, cometia um assassinato, e às vezes involuntário por uma situação. Enfim, podiam haver, haveria situações, ou havia situações, perdão, que realmente fazia com que as pessoas cometiam essas questões. E aí, o que a palavra vai dizer? Que essas cidades de refúgio, as pessoas iam para lá para poder se refugiar. Por exemplo, vamos supor que A matou o pai de B. E aí, a família de B, perdão, tinha todo o direito de matar A. Vocês imaginam a carnificina que ia acontecer. E aí, o que Deus então orienta a Josué a fazer? A criar essas cidades de refúgio. As pessoas iam para lá então se refugiar, pensar, refletir. Não tinha as leis, né? As leis eram muito severas, eram pagas com a vida. Então, era olho por olho, dente por dente. Era a lei que a gente chama de lei de talião. Era olho por olho, dente por dente. Então, assim, a situação era complicada. Matou, tem que morrer. E assim era a situação. E aí o que Deus? Deus não quer essa carnificina. Deus não quer esse derramamento de sangue. Então ele cria essa cidade de refúgio, para que a pessoa possa ir para lá, refletir, repensar no que fez, sabe? Realmente, pô, será que realmente eu fiz correto? Enfim, esse era o objetivo da cidade de refúgio, para que as pessoas pudessem refletir naquilo que fez e não morresse. E aí dentro da cidade de refúgio você não podia assassinar, você não podia se vingar, não havia vingança dentro da cidade de refúgio. Bom, e aí o capítulo 22 e o capítulo 21 e 22 fala ainda do restante da distribuição das terras, fala da cidade dos levitas e fala do regresso das tribos do leste. E aí chegamos no capítulo 23 e 24. E aí chegamos já ao final do livro, 23 e 24, que vai falar sobre a morte de Josué e a renovação da aliança. Então, esse é o panorama bíblico. E eu vou colocar aqui, para que você possa ver, a gente sempre coloca, né, esse panorama, capítulo a capítulo, para que você possa observar. Bom, então, ó, tá vendo aqui, ó, a gente falou dos 6 blocos, tá? Entrada de Israel em Canaã, conquista da terra prometida, distribuição das terras, as cidades de refúgio, o restante da distribuição das tribos e as palavras finais de Josué. E aí você pode observar que capítulo a capítulo, nós temos aqui, ó, capítulo 1, Josué comissionado, capítulo 2, os espiões em Jericó, com a ajuda de Raabe, capítulo 3 fala da travessia do Jordão, e aí vai capítulo a capítulo falando exatamente do que aconteceu, né? Do que aconteceu ali nesse processo e nesse período. E é interessante porque aí a gente acaba tendo uma noção do que realmente foi, né? Do que realmente foi todo aquele processo ali de Josué. Bom, é isso, meus irmãos. Estamos aqui, livro de Josué, estudem, mergulhem em cada tópico deles, né, nesses blocos que nós fizemos, faça suas anotações,
Pesquisem. Semana que vem a gente vou trazer aqui alguns livros para que vocês possam pesquisar. Acaba sendo mais fácil, às vezes, para que você possa ter um entendimento. Então, tenha isso, leia, pesquise, sabe? Você vai ver que a história do povo de Israel é muito interessante. A Bíblia é um livro completo, é um livro super interessante. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai, nós oramos, Senhor, por cada um que está nos assistindo nessa hora, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa derramar da tua unção sobre a vida de cada um, que o Senhor possa cuidar da vida dos teus filhos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos vídeo novo no canal. Então, ative as notificações para que você possa ficar sabendo assim que sair o vídeo, você já vá lá e assista. Também, se você não puder assistir na hora, programe para que você possa assistir no momento oportuno, para que você possa ser abençoado. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço. Quarta-feira que vem eu te espero aqui em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.